O sol ainda não havia nascido quando Virgulino Ferreira da Silva acordou no acampamento improvisado entre as pedras da Serra do Rosário. O vento frio da madrugada cortava a pele como navalha, mas ele já estava acostumado. Há 3 anos comandava o bando que agora dormia espalhado pelas frestas das rochas, embrulhados em cobertores surrados e sonhos inquietos. Maria Bonita roncava baixinho ao seu lado, o rifle apoiado no peito mesmo dormindo. Lampião sorriu de canto. Aquela mulher tinha mais coragem que a metade dos homens que conhecera. Levantou-se devagar, sem fazer ruído, e caminhou até a borda do rochedo. Lá embaixo, o vale se estendia numa sucessão de caatingas ressecadas e fazendas que pareciam cicatrizes na terra. Capitão, a voz de Luís Pedro o fez virar. O cangaceiro mais novo do bando se aproximava, trazendo água num cantil de couro. Que foi, menino? Chegou um recado de Feira de Santana. Dizem que tem um coronel por lá fazendo desfeita com gente nossa. Lampião bebeu um gole da água morna e cuspiu no chão. Coronel sempre faz desfeita. É da natureza da espécie. Este é diferente, capitão. Coronel Mané Gomes. Dizem que humilhou Zé Vaqueiro na Feira Grande, na frente de todo mundo. O homem saiu chorando. O nome de Zé Vaqueiro fez Lampião franzir a testa. Conhecia o sujeito desde menino. Um cabra trabalhador. Nunca se meteu com ninguém. Criava os filhos na honestidade. Se alguém havia mexido com Zé, não foi por acaso. Conta direito. Luís Pedro se sentou numa pedra e começou a relatar o que havia escutado pelos caminhos. Zé Vaqueiro tinha ido à feira vender 2 cabeças de gado magro. Única coisa que lhe restara depois da seca. O coronel Mané, dono de quase metade das terras da região, estava comprando animais para recompor seu rebanho. Quando viu as reses mirradas de Zé, começou a rir alto, chamando outros fazendeiros para se divertirem com a situação. Olhem só que belezura! O coronel gritara, apontando para o gado esquelético. Este cabra quer que eu pague por estes ossos ambulantes. Aposto que se eu soprar forte, caem no chão. A humilhação não parou por aí. Mané mandou seus capangas medirem as costelas dos animais com uma régua, fazendo questão de anunciar em voz alta que nem para charque prestavam. Zé tentou explicar que a seca havia sido cruel, que os bichos já tinham sido gordos, mas o coronel não deu ouvidos. Sabe o que vou fazer? Mané disse, tirando algumas moedas do bolso. Vou comprar estes esqueletos pelo que valem. Nada. Mas como tenho pena de você, vou dar 2 tostões. Pode comprar uns ossos para fazer uma sopa. Jogou as moedas no chão, na lama. E Zé teve que se ajoelhar para catá-las, enquanto todo mundo ria. A mulher dele, Chiquinha, chorou de vergonha. Os filhos do casal, que tinham vindo junto à feira, viram tudo. O coronel ainda gritou que Zé devia agradecer a generosidade, porque gente como ele não merecia nem isso. Lampião ouviu tudo em silêncio, a mandíbula travada. Conhecia bem o tipo. Coronéis que acreditavam que a terra, os animais e as pessoas eram suas propriedades particulares. Homens que humilhavam os outros porque podiam, porque ninguém tinha coragem de enfrentá-los. Onde anda este Mané agora? Dizem que está na fazenda dele, perto de Canudos, mas vai aparecer na feira de São Gonçalo daqui a 2 semanas. Sempre vai lá exibir os cavalos. São Gonçalo... Lampião conhecia bem a cidadezinha. Ficava numa encruzilhada de estradas, ponto de encontro de tropeiros, vaqueiros e comerciantes. A feira acontecia todo o primeiro sábado do mês, atraindo gente de léguas ao redor. Seria o lugar perfeito. Capitão, vamos descer lá? Vamos, mas não para atirar. Este coronel vai aprender uma lição diferente. Luís Pedro não entendeu, mas não perguntou. Conhecia Lampião há tempo suficiente para saber que o capitão sempre tinha seus planos. E quando Virgulino decidia ensinar alguém, a lição ficava marcada para sempre.
O bando levantou acampamento no mesmo dia. Eram 16 homens e 4 mulheres, todos armados até os dentes e acostumados a viajar rápido pelas veredas do sertão. Maria Bonita cavalgava ao lado de Lampião, o chapéu de couro sombreando os olhos claros, que pareciam enxergar muito além do horizonte. "Você está planejando alguma coisa", ela disse, mas afirmando que, perguntando. "Sempre estou. Desta vez é diferente. Conheço esse olhar." Lampião sorriu, sem tirar os olhos da estrada à frente. "Um homem não pode humilhar outro e sair impune. É questão de ordem." "E o que pretende fazer?" "Dar a este coronel o que ele merece, mas sem derramar sangue." Maria Bonita arqueou as sobrancelhas. Lampião sem violência era raridade. Significava que ele havia planejado algo especial, algo que marcaria mais que qualquer bala. Viajaram por 5 dias, dormindo em grutas e bebendo água de cacimbas. No caminho, pararam em algumas fazendas amigas, onde Lampião colheu mais informações sobre Mané Gomes. O retrato que se formava não era bonito. O coronel era filho de portugueses ricos que tinham chegado ao sertão décadas antes. Herdara terras, gado e a certeza de que nascera superior aos outros. Tratava os trabalhadores como escravos, mesmo depois da abolição. Tinha o hábito de humilhar publicamente quem considerava inferior, especialmente em dias de feira, quando havia plateia para suas performances cruéis. "É um homem que vive de rebaixar os outros para se sentir grande", explicou seu manduca, um velho fazendeiro que ofereceu pouso ao bando. "Já vi ele fazer gente boa chorar só por diversão, e nunca ninguém teve coragem de enfrentar ele. Por que não? Tem jagunços, tem dinheiro, tem pistolão com o governo. Quem mexer com Mané vira inimigo de meio sertão." "Meio sertão", Lampião repetiu pensativo. "E a outra metade?" Seu manduca riu, mas sem alegria. "A outra metade sofre calada e reza para Deus fazer justiça." Naquela noite, enquanto o bando dormia, Lampião ficou acordado olhando as estrelas. Maria Bonita se aproximou e se sentou ao seu lado. "No que está pensando?" "Em justiça. E em como às vezes ela precisa de uma ajudinha." "Cuidado, Virgulino. Homem poderoso é como cobra. Mesmo machucada, ainda pode dar o bote." "Eu sei. Mas tem coisas que um homem não pode deixar passar." No 6º dia, chegaram às proximidades de São Gonçalo. A cidade fervilhava com os preparativos da feira. Comerciantes armavam barracas na praça principal. Tropeiros conduziam comboios carregados de mercadorias. E o ar cheirava a couro, rapadura e esperança de bons negócios. Lampião instalou o acampamento numa grota a 2 léguas da cidade, escondida por mandacaros gigantes. Dali podia ver a estrada principal sem ser visto. Mandou Luís Pedro e outros 2 cangaceiros se disfarçarem de tropeiros e entrarem na cidade para observar os movimentos. "Quero saber tudo sobre este coronel. Onde fica, com quem anda, que horas chega na feira." "Tudo." Os homens voltaram no final do dia com informações preciosas. Mané chegaria na manhã de sábado, trazendo uma tropa de cavalos árabes para vender. Sempre se instalava na parte mais movimentada da praça, onde podia ser visto e admirado. Costumava andar com 4 capangas armados, mas na feira deixava 2 na entrada da cidade e levava apenas 2 consigo. "Ele gosta de aparecer", relatou Luís Pedro. "Fica desfilando pela feira, cumprimentando uns, desprezando outros. Dizem que é tipo de gente que não perde oportunidade de mostrar quem manda." "Perfeito." "É, como assim, capitão?" "Homem que gosta de plateia vai ter a plateia que merece." Lampião passou o resto da semana refinando seu plano. Não seria um ataque comum, com tiros e gritos. Seria algo mais sutil, mais certeiro. Algo que destruísse não apenas o corpo, mas principalmente o orgulho do coronel. Na sexta-feira à noite, véspera da feira, ele reuniu o bando ao redor de uma fogueira pequena escondida entre as pedras. "Amanhã não vamos atirar em ninguém",
Não vamos roubar nada. Vamos apenas ensinar uma lição. Que tipo de lição? Perguntou Volta Seca, um dos cangaceiros mais antigos. A mais dolorosa de todas. A lição da humildade. Explicou rapidamente o plano. Metade do bando ficaria no acampamento, de prontidão caso algo desse errado. A outra metade se dividiria pela feira, misturada com os outros fregueses, aparentemente desarmada, mas pronta para agir se necessário. Lampião entraria sozinho na cidade, vestido como um vaqueiro comum, e esperaria o momento certo. E qual é o momento certo? Maria Bonita quis saber. Quando o coronel estiver se exibindo, quando tiver bastante gente olhando. E depois? Lampião sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. Depois, vocês vão ver por que me chamam de capitão. O sábado amanheceu claro e quente. A feira de São Gonçalo começou cedo, com o movimento típico dos dias de mercado grande. Lampião se vestiu com roupas simples, calça de algodão, camisa de chita, alpercatas gastas e escondeu o punhal na bota. Deixou o rifle com Maria Bonita e se despediu com um beijo rápido. Se der tudo errado, vocês sabem o que fazer. Dar tudo certo é uma opção melhor. Sempre é. Entrou na cidade a pé, misturado com outros tropeiros e vaqueiros. São Gonçalo estava transformada. A praça principal fervia de gente. Barracas coloridas vendiam de tudo, desde farinha e rapadura até armas e munição. O cheiro de comida misturava com poeira e suor, criando aquela atmosfera única das feiras do sertão. Lampião circulou discretamente, observando tudo. Localizou rapidamente os homens de Mané na entrada da cidade. 2 sujeitos grandes, armados, que vigiavam quem entrava e saía. Na praça, identificou outros 2 capangas disfarçados de fregueses, mas com um olhar alerta demais para serem comerciantes de verdade. Comprou um pedaço de rapadura numa barraca e se encostou na parede de uma casa, esperando. Não demorou muito para o show começar. Mané Gomes chegou quando o sol já estava alto, comandando uma comitiva que parecia um desfile real. Montado num cavalo baio de pelagem brilhante, usava terno de linho branco, chapéu panamá e botas de couro envernizado que reluziam ao sol. Atrás dele, 6 tropeiros conduziam uma tropa de cavalos árabes que arrancaram suspiros de admiração da multidão. O coronel tinha a postura de quem nasceu mandando. Alto magro, bigode bem aparado e olhar altivo que varria a feira, como se fosse dono de tudo que via. Acenava para uns, ignorava outros e cumprimentava apenas quem considerava digno de sua atenção. Aí vem Sua Majestade, murmurou um comerciante próximo a Lampião, mas em voz baixa, com cuidado para não ser ouvido. A tropa se dirigiu para o centro da praça, onde Mané sempre armava seu posto de vendas. Os tropeiros começaram a descarregar arreios de couro trabalhado, selas ornamentadas e outros apetrechos de montaria caros. O coronel supervisionava tudo de cima do cavalo, gritando ordens e críticas. "Cuidado com essa sela, animal! Vale mais que sua vida toda! Esta manta não fica assim torta. Querem que eu passe vergonha?" Lampião observou como os homens baixavam a cabeça a cada grito, como se aceitassem as humilhações como parte natural da vida. Era exatamente o tipo de comportamento que ele desprezava, a submissão covarde diante da prepotência. Mané finalmente desceu do cavalo e começou sua performance habitual. Circulava entre suas mercadorias como um pavão exibindo as penas, explicando para quem quisesse ouvir a qualidade superior de seus produtos. Falava alto, gesticulava muito e sempre encontrava um jeito de diminuir os concorrentes. "Vejam esta sela!" gritava, levantando um arreio ornamentado com pratas. "Couro legítimo, curtido por mestres em Recife. Não é como essas porcarias que vendem por aí, feitas de couro de bode morto." Um celeiro humilde, que vendia seus produtos numa barraca vizinha, ficou vermelho de vergonha. Suas celas eram simples, mas bem feitas, e ele sabia disso.
Ainda assim, não teve coragem de protestar. E estes cavalos? Mané continuou apontando para os animais. Puros sangues árabes. Cada um vale mais que uma fazenda inteira destes matutos por aqui. A multidão ouvia em silêncio. Uns com inveja, outros com raiva disfarçada, mas todos calados. O poder de Mané não estava apenas no dinheiro ou nos jagunços. Estava no medo que inspirava, na certeza de que quem o enfrentasse seria destruído. Lampião continuou observando, esperando o momento certo. Sabia que homens como Mané sempre exageravam na dose. Era questão de tempo até que a arrogância ultrapassasse todos os limites. O momento chegou quando um vaqueiro franzino se aproximou da tropa de cavalos. Era um sujeito de seus 40 anos, magro, queimado de sol, com roupas remendadas mas limpas. Olhava os animais com admiração sincera, sem esconder o desejo de possuir um deles. "O senhor está interessado?" Mané perguntou, mas o tom já indicava desprezo. "Estou sim, coronel. Que cavalo bonito! Quanto o senhor quer por ele?" "Este aqui?" O coronel apontou para um garanhão castanho. 200.000 réis. O vaqueiro engoliu seco. Era mais dinheiro do que ganhava em 2 anos de trabalho. É muito caro, coronel. Não tenho tudo isso não, mas posso dar 50.000 réis e o resto pago no final do ano, quando vender minha produção." Mané soltou uma gargalhada cruel. 50.000 réis! Vocês escutaram isso, pessoal? Gritou para a multidão. Este sujeito quer comprar um cavalo árabe com 50.000 réis. É como querer comprar uma fazenda com um punhado de feijão. As pessoas começaram a rir, algumas com vontade, outras por obrigação. O vaqueiro ficou vermelho, mas insistiu. "Coronel, eu sou homem de palavra. Se eu prometer pagar, pago mesmo. Todo mundo aqui pode dar fé." "Dar fé de quê?" Mané se aproximou, falando cada vez mais alto. "De que você é um pé rapado que nem dinheiro para comprar alpercatas tem? Olhem para ele, gente. Olhem bem. Quer um cavalo de 200.000 réis e oferece 50. O coronel começou a circular ao redor do vaqueiro, como um abutre rondando a presa. "Sabe o que vou fazer com você? Vou te dar uma lição de matemática. 50.000 réis não compra nem a crina deste cavalo." Pegou uma moeda pequena do bolso e jogou na terra, na frente do homem. "Ei, toma! Com isso você pode comprar uma corda e fazer um cabresto. Aí amarra numa cabra velha e finge que é cavaleiro." A humilhação era completa. O vaqueiro olhou para a moeda no chão, depois para as faces divertidas da multidão, depois para Mané. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Apenas se abaixou, pegou a moeda e saiu caminhando, sob as risadas e comentários maldosos dos presentes. Foi nesse momento que Lampião decidiu agir. Saiu de seu posto de observação e caminhou lentamente em direção ao centro da praça. Não correu, não gritou, não fez gestos bruscos, apenas caminha com a tranquilidade de quem tem a consciência limpa e o propósito definido. "Coronel Mané", chamou, em voz alta, mas sem rispidez. O coronel se virou surpreso. Não conhecia aquele homem de roupas simples que se dirigia a ele com tanta naturalidade. "Quem é você?" Um homem que presenciou uma covardia. A praça inteira ficou em silêncio. As conversas pararam, os vendedores interromperam os pregões, até as crianças cessaram as brincadeiras. Todo mundo percebeu que algo diferente estava acontecendo. "Covardia?" Mané repetiu, incrédulo. "Você está falando comigo?" "Estou." "Aquele vaqueiro que o senhor acabou de humilhar é homem honrado. Trabalha duro, cria a família na decência, nunca fez mal a ninguém." O coronel deu 2 passos à frente, aproximando o rosto do rosto de Lampião. "E daí? Quem é você para dar palpite nos meus negócios? Sou alguém que não gosta de ver gente boa ser maltratada por quem se acha superior." "Se acha?" Mané gritou.
Eu não me acho superior, eu sou superior. Tenho terras, tenho dinheiro, tenho poder. E você é quem? Mais um pé rapado igual aquele ali. Lampião sorriu. Era o sorriso frio que Maria Bonita conhecia tão bem, o sorriso que aparecia antes das tempestades. O senhor tem razão, coronel. Eu sou igual àquele homem. Sou igual a todo mundo que o senhor humilha por diversão. Então, suma daqui, antes que eu mande meus homens te ensinarem boas maneiras. Seus homens não vão fazer nada. Não vão? Mané riu confiante. José, Antônio, venham aqui. Os dois capangas se aproximaram rapidamente, mãos nos cabos das armas. Mas quando chegaram perto, algo estranho aconteceu. Hesitaram. Olharam melhor para o homem de roupas simples e pareceram reconhecer alguma coisa. Que foi? Mané perguntou irritado. Peguem este sujeito. Os jagunços se entreolharam indecisos. Um deles, mais velho, sussurrou alguma coisa no ouvido do coronel. Mané ficou pálido. Não pode ser. Pode sim, Lampião disse calmamente. Virgulino Ferreira da Silva. Lampião para os inimigos, capitão para os amigos. Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda. Lampião! É ele mesmo, o capitão do cangaço. As pessoas se afastaram instintivamente, abrindo uma roda maior ao redor dos dois homens. Mané engoliu seco. O homem mais procurado do Nordeste estava ali, a 2 metros de distância, desarmado aparentemente, mas mais perigoso que uma jararaca pronta para o bote. O que você quer? Quero que o senhor peça desculpas àquele vaqueiro. Desculpas? É, o senhor o humilhou sem motivo. Agora vai se desculpar. Mané olhou ao redor procurando apoio. Seus capangas tinham recuado, a multidão observava em silêncio, e ele estava sozinho diante do homem mais temido do sertão. Eu não vou me desculpar coisa nenhuma. Você pode ser quem for, mas eu sou Coronel Mané Gomes. Tenho influência, tenho amigos no governo. Seus amigos não estão aqui. Tenho jagunços. Seus jagunços sabem que eu não vim sozinho. Era verdade. Lampião nunca viajava sozinho, e todos sabiam disso. Mané percebeu que estava numa situação impossível. Se cedesse, perderia a autoridade. Se resistisse, poderia perder a vida. O que você quer de mim? Já disse. Que peça desculpas ao homem que humilhou. E se eu não pedir? Lampião se aproximou mais um passo. Agora estava tão perto que podia sentir o cheiro do perfume francês que o coronel usava. O senhor vai pedir. Não havia ameaça na voz, não havia raiva. Apenas uma certeza absoluta, como quem anuncia que o sol nasce no leste. Mané tentou manter a pose. Você não pode me obrigar a nada. Eu sou... Não terminou a frase. A mão de Lampião subiu rápida como um relâmpago e desceu com força no rosto do coronel. O som do tapa ecoou pela praça inteira, alto e seco como um tiro. Mané cambaleou, levou a mão ao rosto ardendo e ficou olhando para Lampião com incredulidade total. Ninguém jamais havia levantado a mão para ele. Ninguém ousara desrespeitá-lo assim, na frente de tanta gente. Agora vai pedir desculpas, Lampião disse, com a mesma tranquilidade de antes. O coronel olhou ao redor. Centenas de pessoas presenciavam sua humilhação. Os mesmos que sempre o temeram agora viam sua autoridade sendo destroçada com um simples tapa na cara. Eu... Vai pedir desculpas ou vai levar outro? A ameaça era cristalina. Mané sabia que Lampião era homem de palavra. Se dissesse que daria outro tapa, daria mesmo. E um segundo tapa seria o fim definitivo de sua reputação. Está bem, sussurrou derrotado, mais alto, para todo mundo escutar. Está bem, gritou com raiva e humilhação. Onde está o vaqueiro? O homem humilhado estava na beira da multidão, ainda sem acreditar no que via. Alguém o empurrou para a frente
E ele se encontrou cara a cara com o coronel que o havia tratado tão mal. Mané começou, mas a voz falhou. Fale, Lampião ordenou. Eu peço desculpas. Não devia ter tratado você daquele jeito. O vaqueiro não sabia o que dizer. Ficou parado, olhando ora para o coronel, ora para Lampião, tentando entender como sua vida havia mudado em questão de minutos. Agora devolva o dinheiro dele, Lampião continuou. Que dinheiro? O dinheiro que ele ofereceu pelo cavalo, 50 mil réis. Mas ele não chegou a pagar, mas ofereceu, e o senhor recusou com desprezo. Agora vai devolver como se fosse um empréstimo que ele te fez. Mané abriu a boca para protestar, mas o olhar de Lampião o fez calar. Tirou a carteira do bolso, contou 50 mil réis e estendeu o dinheiro para o vaqueiro. Tome, são seus. O homem pegou as notas com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que havia visto junto na vida inteira. E agora, Lampião disse, virando-se para a multidão, todo mundo vai esquecer o que aconteceu aqui. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. O coronel Mané teve um dia ruim, só isso. Era uma proteção disfarçada de ameaça. Lampião sabia que se a humilhação do coronel fosse espalhada demais, ele poderia se tornar perigoso por desespero. Melhor manter o assunto em família. A multidão começou a se dispersar lentamente, voltando aos seus afazeres, mas carregando nas memórias a cena mais surpreendente que já haviam presenciado. Mané ficou parado no meio da praça, ainda tocando o rosto inchado, tentando processar o que havia acontecido. Uma última coisa, coronel, Lampião disse, antes de se afastar. O quê? Da próxima vez que quiser humilhar alguém, lembre-se que sempre existe alguém maior que pode humilhar você também. E saiu caminhando, com a mesma tranquilidade com que havia chegado, deixando para trás um homem quebrado e uma lenda que correria o sertão inteiro. O dia em que Lampião calou um coronel com um bofete. Parte 3. Lampião caminhou pelas ruas de São Gonçalo como se fosse um homem qualquer, voltando do trabalho. Não olhou para trás, não apressou o passo, não demonstrou qualquer pressa, mas seus olhos vasculhavam discretamente cada canto, cada janela, cada movimento suspeito. A tranquilidade era calculada. Sabia que qualquer sinal de nervosismo poderia despertar reações perigosas. Na entrada da cidade, passou pelos 2 capangas de Mané que montavam guarda. Os homens o reconheceram. Era impossível não reconhecer o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Mas não fizeram menção de interceptá-lo. Apenas o observaram passar, tensos, mãos próximas às armas, mas sem coragem de iniciar um confronto que sabiam não poder vencer. Lampião seguiu pela estrada empoeirada que levava às serras. A cada curva, a cada elevação do terreno, sentia a tensão diminuir. São Gonçalo ficava para trás, assim como a multidão ainda processando o que havia presenciado. Faltava pouco para chegar ao acampamento quando ouviu o galope de cavalos atrás de si. Não se virou. Continuou caminhando no mesmo ritmo, mas a mão direita desceu naturalmente para a bota onde estava o punhal. Se Mané havia encontrado coragem para uma vingança imediata, encontraria também uma resposta na altura. Capitão! A voz de Luiz Pedro o fez relaxar. Era seu próprio pessoal, não inimigos em perseguição. Virou-se e viu 3 de seus cangaceiros galopando em sua direção, com expressões preocupadas. Que foi, meninos? Soubemos do que aconteceu na feira, disse Antônio Silvino, um dos mais experientes do grupo. O povo já está comentando. Dizem que você deu um tapa na cara do coronel. Dei mesmo. E daí? E daí que o danado deve estar juntando os jagunços dele para vir atrás da gente, completou Volta Seca, o 3º cavaleiro. Coronel humilhado é bicho perigoso. Lampião montou na garupa do cavalo de Luiz Pedro e seguiram para o acampamento. Maria Bonita os esperava na entrada da grota, rifle na mão, olhar alerta. Como foi?
Como planejei. Mané aprendeu uma lição que não vai esquecer tão cedo. Ela não perguntou detalhes. Conhecia Virgulino bem demais para saber que ele contaria a história no tempo dele, do jeito dele. Por enquanto, bastava saber que ele havia voltado inteiro e que a missão fora cumprida. O bando se reuniu ao redor da fogueira quando o sol começou a se pôr. Lampião relatou os acontecimentos da feira, desde a chegada pomposa de Mané até o momento final do confronto. Os cangaceiros ouviram em silêncio, alguns sorrindo nas partes mais dramáticas, outros balançando a cabeça em aprovação. "Um tapa só?" perguntou Jararaca, um dos mais violentos do grupo. "Eu teria dado mais. Um tapa foi suficiente. Às vezes machuca mais que uma bala. E agora? O coronel vai querer vingança. Vai querer, mas não vai conseguir. Homem humilhado na frente de todo mundo perde a força. Vira piada. Maria Bonita se aproximou de Lampião quando os outros já dormiam. Você fez algo diferente hoje. Como assim? Não matou ninguém. Não roubou nada. Só defendeu um inocente. E nada. Só achei bonito." Lampião sorriu no escuro. Maria sempre conseguia ver além da superfície das coisas, entender motivações que ele mesmo às vezes não compreendia completamente. "Aquele vaqueiro me lembrou meu pai. Homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal a ninguém, mas vivia sendo pisoteado pelos poderosos. Seu pai nunca teve um Lampião para defendê-lo. Pois é, talvez seja por isso que virei Lampião. Dormiram pouco naquela noite. Antes do amanhecer, Lampião já estava acordado, planejando os próximos movimentos. Sabia que a história do tapa correria o sertão inteiro em questão de dias, e que isso traria consequências. Algumas boas, outras nem tanto. Quando o sol nasceu, Antônio Silvino voltou de uma missão de reconhecimento com notícias. "Capitão, tem movimento estranho nas estradas. Parecem soldados da polícia, mas não tenho certeza." "Quantos?" "Vi rastros de uns 15 cavalos. Vinham na direção de São Gonçalo." Lampião não se surpreendeu. Mané tinha influência política e um coronel humilhado publicamente era problema para qualquer governo. Provavelmente já havia mandado telegramas para a capital, pedindo reforços para combater o banditismo. "Vamos levantar acampamento. Este lugar ficou quente." O bando se mobilizou rapidamente. Em menos de uma hora, já estavam cavalgando pelas trilhas conhecidas apenas por eles, rumo a um refúgio mais seguro na Serra da Borborema. Era uma dança antiga: atacar, recuar, desaparecer, reaparecer em outro lugar. 3 dias depois, num povoado chamado Riacho Seco, Lampião soube como a história havia se espalhado. Um tropeiro que vinha de São Gonçalo contou sua versão dos fatos para um grupo de moradores curiosos. "Vocês não viram coisa igual. O coronel Mané, aquele metido à besta, levou um tapa na cara do Lampião que ecoou pela feira inteira. O homem ficou mais vermelho que pimenta malagueta. E depois teve que pedir desculpa para um vaqueiro pobre que ele tinha humilhado. Na frente de todo mundo. Ainda deu dinheiro para o cabra. Lampião estava sozinho? Parecia que sim, mas todo mundo sabe que ele nunca anda sozinho de verdade. Deve ter tido cangaceiro espalhado pela feira inteira. As versões variavam a cada nova contagem. Alguns diziam que Lampião havia dado 3 tapas, outros que havia obrigado Mané a se ajoelhar. Uns contavam que o coronel havia chorado, outros que havia desmaiado de vergonha. Como todas as lendas, a história crescia a cada boca que a repetia, mas o essencial permanecia. Lampião havia humilhado um poderoso sem derramar uma gota de sangue, apenas com um tapa certeiro e algumas palavras escolhidas. Era um tipo de vitória diferente, mais sutil, mas talvez mais eficaz que qualquer tiroteio. Uma semana depois, chegaram notícias mais detalhadas sobre as consequências. Mané havia realmente pedido reforços ao governo, mas a resposta fora morna.
As autoridades estavam mais preocupadas com cangaceiros que atacavam comboios e saqueavam cidades do que com um que havia apenas dado um tapa em um coronel arrogante. Pior ainda para Mané, sua autoridade na região estava abalada. Fazendeiros que antes o respeitavam por medo, agora sussurravam piadas às suas costas. Trabalhadores que baixavam a cabeça em sua presença, agora olhavam diretamente em seus olhos. A humilhação pública havia rachado o verniz de invencibilidade que todo mandão precisa manter. O homem está desesperado, contou um comerciante que negociava com a fazenda de Mané. Anda de mau humor, gritando com todo mundo, ameaçando demitir os vaqueiros, mas ninguém leva mais as ameaças dele a sério. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele levou um tapa do Lampião e não fez nada. Perdeu o respeito. Era exatamente o que Lampião havia previsto. A violência física deixa marcas que saram. A humilhação moral deixa cicatrizes que nunca se fecham completamente. 2 semanas após o incidente, enquanto o bando descansava numa fazenda amiga perto de Palmeira dos Índios, chegou uma visita inesperada. Era Zé Vaqueiro, o homem que havia sido humilhado por Mané na Feira de Santana, acompanhado de sua esposa Chiquinha e dos 2 filhos pequenos. Capitão Lampião, disse Zé, tirando o chapéu de palha gasto. Vim aqui para agradecer. Agradecer o quê? O senhor não se lembra de mim? Lampião o estudou por alguns segundos. Era um rosto comum no sertão. Homem trabalhador, marcado pelo sol e pela lida, sem nada que o distinguisse de milhares de outros. Não me lembro, não. Eu estava na feira de São Gonçalo quando o senhor enfrentou o coronel Mané. Vi tudo. Ah, sim. E daí? E daí que o senhor fez por aquele vaqueiro humilhado o que eu queria que alguém tivesse feito por mim. Zé contou sua própria história com Mané, o episódio da venda do gado esquelético, a humilhação na frente da família. Sua voz embargou algumas vezes, mas ele continuou até o fim. Quando vi o senhor dar aquele tapa no coronel, foi como se tivesse dado em todos os coronéis do mundo. Como se tivesse defendido todos nós que sofremos na mão desses mandões. Maria Bonita, que ouvia a conversa, se aproximou. Como vocês souberam onde encontrar a gente? Todo mundo sabe onde o capitão está, respondeu Chiquinha, a esposa de Zé. O povo do sertão sempre sabe. E o povo está falando muito do que aconteceu. Falando o quê? Que o senhor é diferente dos outros cangaceiros, que não mata por maldade, que protege os fracos. Lampião ficou em silêncio. Não estava acostumado a ser visto como o protetor dos oprimidos. Sua reputação sempre fora mais ligada ao medo que ao respeito. Mas sabia que toda reputação é construída ato por ato, história por história. O que vocês querem? Nada, capitão. Só viemos agradecer mesmo e trazer isso aqui. Zé tirou de dentro do alforge um embrulho de pano. Dentro havia um pedaço de rapadura caseira, algumas rapaduras menores e um queijo de coalho. É pouco, mas é feito com carinho. Minha mulher que fez tudo. Lampião aceitou os presentes. Sabia que representavam muito mais que comida. Eram símbolos de gratidão, de reconhecimento, de esperança. Querem ficar para o almoço? Não podemos, capitão. Temos que voltar hoje mesmo. Mas quisemos vir pessoalmente dizer obrigado. Antes de partir, Zé se aproximou mais de Lampião. Capitão, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor fez aquilo? Por que defendeu um homem que nem conhecia? Lampião olhou para o horizonte, onde o sol já começava a declinar. Porque já fui aquele homem. Já fui humilhado por gente que se achava melhor que eu. E porque sei que quando a gente deixa a injustiça passar, ela cresce. O senhor é um homem bom. Não sei se sou bom, mas sei que tem coisas que um homem não pode aceitar. A família partiu ao entardecer, levando consigo uma história para contar aos filhos e netos. Lampião ficou pensativo o resto do dia.
A visita havia mexido com ele de uma forma que não esperava. Naquela noite, Maria Bonita encontrou Lampião sentado numa pedra, olhando as estrelas. No que está pensando? Naquele vaqueiro, no que ele disse. Sobre você ser um homem bom? Sobre eu ser diferente dos outros cangaceiros. E você é mesmo. Como assim? Virgulino, você pode não perceber, mas mudou muito desde que nos conhecemos. Continua sendo perigoso quando precisa, mas também se tornou, sei lá, mais justo. Justiça não enche barriga. Não, mas dá um sentido para a vida que só roubar e matar não dá. Lampião ficou quieto por alguns minutos. Aquele tapa no coronel foi uma das coisas mais satisfatórias que já fiz. Mais que qualquer tiroteio, muito mais, porque foi limpo. Ninguém morreu, ninguém ficou órfão, nenhuma mulher ficou viúva. Só um homem arrogante aprendeu que o mundo não gira em torno dele. E você virou lenda por causa disso. Era verdade. A história do tapa em Mané estava se espalhando mais rápido que qualquer relato de combate ou assalto. Trovadores começavam a inventar versos sobre o episódio. Nas feiras, a história era contada e recontada, sempre ganhando novos detalhes. Na semana seguinte, chegou uma informação que confirmou o impacto do acontecido. Mané havia abandonado a região. Vendeu a fazenda principal, despediu a maioria dos vaqueiros e se mudou para Recife, alegando problemas de saúde. Todos sabiam que o problema não era de saúde, era de orgulho ferido e autoridade destruída. O homem não aguentou a zoada, resumiu um comerciante que trazia a notícia. Virou piada na região inteira. Dizem que não conseguia mais andar pela feira sem que alguém fizesse referência ao tapa. O vaqueiro que havia sido humilhado por Mané na feira de São Gonçalo prosperou. Com os 50.000 réis que recebeu, comprou algumas cabeças de gado e montou um pequeno negócio. Tornou-se uma espécie de herói local, o homem que havia sido defendido pelo próprio Lampião. Meses depois, quando o bando passou novamente pela região, Lampião soube que sua fama havia tomado uma direção inesperada. Além de temido pelos poderosos, agora era respeitado pelos humildes. Não apenas como um bandido perigoso, mas como alguém que poderia fazer justiça quando a justiça oficial falhava. Capitão, disse Luiz Pedro numa manhã de sol forte, tem um povo lá embaixo querendo falar com o senhor. Que povo? Uns vaqueiros. Dizem que vieram pedir ajuda. Lampião desceu até a entrada da grota e encontrou 5 homens de roupas simples, chapéus na mão, expressão respeitosa, mas determinada. O que querem? Capitão, somos trabalhadores da fazenda Serrote Preto. Tem um administrador lá que está fazendo o diabo com a gente. Rouba o pagamento, maltrata as famílias, humilha todo mundo. E querem que eu faça o quê? O que o senhor fez com o coronel Mané? Só uma conversinha. Lampião olhou para os homens. Via neles o mesmo desespero que havia visto no vaqueiro humilhado na feira. Pessoas simples, trabalhadoras, que não tinham para onde recorrer quando a injustiça batia à porta. Como vocês souberam onde me encontrar? Todo mundo sabe, capitão. O senhor virou esperança para quem não tem mais esperança em mais nada. A frase ficou ecoando na cabeça de Lampião por muito tempo. Esperança para quem não tem mais esperança. Era uma responsabilidade que ele nunca havia pedido, mas que parecia ter abraçado sem perceber. Vou pensar no caso de vocês, disse finalmente. Voltem aqui daqui a uma semana. Os homens se afastaram, agradecidos pela simples promessa de consideração. Lampião ficou olhando-os partir, pensando em como uma única ação, um tapa certeiro num rosto arrogante, havia mudado não apenas sua própria reputação, mas também sua relação com o mundo ao redor. Naquela noite, enquanto o bando dormia, ele ficou acordado olhando as estrelas. O tapa em Mané havia sido apenas o começo de algo maior. Sem perceber, havia se tornado mais que um cangaceiro.
havia se tornado um símbolo. E símbolos, sabia bem, têm vida própria, crescem além da vontade de quem os criou e carregam responsabilidades que nem sempre se pode prever. O som daquele tapa ainda ecoava pelo sertão, meses depois de ter sido dado, e continuaria ecoando por muito tempo, nas histórias contadas aos filhos, nas cantorias dos repentistas, na memória de todos que sonhavam com o dia em que a justiça desceria do pedestal solene dos tribunais para a simplicidade crua de uma mão aberta, encontrando um rosto que merecia ser esbofeteado. Era assim que as lendas nasciam no sertão, com um gesto simples, certeiro e irrepetível.